Senhores, boa noite. Vários temas absolutamente relevantes hoje para serem discutidos, vários temas importantes, né? Temas que merecem a nossa atenção e que precisam ser debatidos com urgência, né? Por tudo que está acontecendo, por tudo que está se dando nesse momento do país. Hoje houveram alguns fatos importantes, né, que têm que ser falados. Hoje, indicação do Cristiano Zanin, você teve apreensão na casa do Lira. Ontem o Toffoli abrindo processo contra o Lira ontem. Então, tudo isso é muito relevante para o país e vão ter consequências. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre as consequências, né? Eu vou começar um pouco com o dia de ontem e vou por fatos. Vamos lá, para começar a explicar. Então, na terça-feira foi marcada a medida provisória para ser votada ontem. Essa medida provisória ela é para organizar o governo, né? Uma medida que é direito de todo governo, obviamente, fazer sua própria organização. Lembrando que em caso de criação de cargos, o governo depende de lei para fazer essa aprovação. Então tem uma lei para ser aprovada para isso. Então aqui eles aprovam por uma coisa meio esquisita, né, que o Brasil tem, que vem do parlamento italiano, da Constituição italiana, chamado de medida provisória, que é uma medida do parlamento italiano. Vamos lá. Foi mandada essa medida provisória, e essa medida provisória para ter sido votada a terça pela manhã. Por quê? Porque ela caducaria amanhã, né? Caducaria exatamente amanhã. Hoje é o último dia de votação dela, e ela caducaria amanhã. Se essa MP caísse, a organização voltaria. Haveria o que se chama de repristinação. Voltaria à regra anterior do Bolsonaro. E essa regra anterior diminuiu o ministério de quase 40 para 24 ministérios, né? Num número bem menor do que o Lula tem hoje nos seus ministérios. Isso seria um grande prejuízo ao Lula, mas a gente tem que lembrar que foi um grande prejuízo ao Lula, porque vários pontos que estavam dentro da medida provisória, né? Lembrando, quando a medida provisória ela sai de MP, ela vira um projeto de lei de conversão, um PLV. Vários temas que estavam na medida provisória, que eram temas afeitos, né, de interesse do governo Lula, eles foram retirados ou de um ministério, ou jogado para o ministério, ou extinto, vários. Um desses ministérios é o da Marina Silva, que talvez tenha sido mais prejudicado, até porque é uma grande base do agro hoje no Congresso Nacional. Tem duas bases que cresceram muito, né, já eram fortes, cresceram muito no Congresso Nacional. A primeira foi a do agro, a segunda, por incrível que pareça, foi a do livre mercado, que eu sou o diretor executivo do instituto que apoia a frente parlamentar, cujo presidente é o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Talvez sejam as duas frentes que mais cresceram de um ano para o outro, e elas estão ficando. O agro já era muito organizado e a frente parlamentar tem muito alinhamento com a pauta do agro, e ela trouxe essa visão. Então foi marcada a sessão para ontem às 9 da manhã. E não deu 9, deu 10, deu 11, deu 12, deu 1, deu 2. Quando foi às 8 da noite, quase 9 da noite, o Arthur Lira apareceu, né? O Arthur Lira sentou lá, obrigado, Fernandes. O Arthur Lira apareceu. E ele aparece depois de uma entrevista, dando muita porrada no governo, dizendo que o governo era desorganizado, dizendo que não cumpria a palavra. E não há crítica maior na política, isso é importante ser dito, do que um político que não cumpre a sua própria palavra. Isso é pior do que se chamar de petista, tá? Um político que não cumpre a sua própria palavra é alguém que é colocado de lado, alguém que ninguém confia, né? Até porque não tem contrato em política, né? Você tem acordos. E quando esses acordos não são cumpridos, você passa a ser um pária político, porque ninguém confia que você vai cumprir o próximo acordo. Então ninguém faz mais acordo com você. Isso em termos econômicos é bem básico em teoria dos jogos. Diante disso, aqui eu estou falando de Lula e Lira, eu vou falar de Maduro e de Zanin, tá? Na sequência. E isso aconteceu ontem, e aí depois entrou um cara que fala pouco no Congresso, mas que tem muito peso no bastidor, que é um cara chamado Ilmar Nascimento, que é um político da Bahia, do União Brasil da Bahia, muito ligado ao Lira, e faz parte do União Brasil. As notícias davam que o Lira queria que o Renan Filho do Renan,
Renan Calheiros, perdesse ele saísse do Ministério hoje do Transporte e esse ministério voltasse. Rapaz, o Alexandre Aleixo Nunes está dizendo que cuidado com o charuto, que o Instagram tem regras que não permitem ou limitam a live. Rapaz, vai ficar limitada a live eu não permitindo, porque hoje vai ser com charuto, Alexandre. E aí, quando... Grande, Jean, estamos devendo aquela reunião, falar sobre aquela DI, tá, Jean? E aí, quando aconteceu isso, o Lira chegou e o Mar Nascimento falou. E o Mar fala muito pouco, né? Isso é uma realidade da casa, não é um grande orador também, mas quando ele fala de informações, ele é quase um porta-voz do Arthur Lira. O que é que o Mar disse que é relevante? Ele falou que o governo não cumpria aquilo que era acordado, não trazia as informações que eram dadas, não cumpria os acordos, não pagava os parlamentares, né? Lembro na tal do orçamento secreto, pronto, ele mudou de nome, em vez de ser RP9 RP2, mas a mesma coisa. Não pagava os parlamentares. E, ao mesmo tempo, não prestigiava dois pontos que eram falados, né? Quando ia um ministro até o Estado, não chamava os parlamentares para inaugurar, para falar, para ter repercussão. E essa situação acabava incomodando muitos parlamentares que não eram bem recebidos no governo. Isso é muito ruim para o governo. E, por sua vez, também não tinha a consequência de o parlamentar não ter respeitado as suas emendas individuais, ou seja, não cumprir daquilo que o governo dizia que era cumprir. Porque a grande crítica dos parlamentares é que o governo dizia que não ia cumprir, não. É que o governo dizia que ia cumprir e não cumpria. Isso, obviamente, ia se acumulando e gerando uma série de problemas para esse parlamentar que acreditava no governo. O que é que aconteceu? Depois disso, a votação aconteceu. Durante a votação, eu estava dentro do plenário da Câmara ontem. Durante a votação, saiu a notícia de um processo de 2019 de corrupção. E aqui eu não estou entrando no mérito do processo, mas sai uma notícia dizendo que o Dias Toffoli, que é o advogado indicado do Lula, quando foi advogado pessoal do Lula, quando foi advogado da União, lembra? Ou seja, mensalão foi o Toffoli e agora Lava Jato vai o Zanin. Né? Lembra que o Lula não foi nem processado na época da Lava Jato. E agora vai o Zanin. Quando vai o Lula, o Toffoli, que era o advogado do Lula também, ele agora libera o processo. E aí, Grazi, tudo bem? Boa noite aqui direto do Jardim Botânico, em Brasília. E aí, quando vai o Lula a votação, o Dias Toffoli coloca esse processo para a votação. Cara, ok? O que parece, né? Eu vou usar entre aspas para dizer que foi eu que falei, tá? Viu, STF? Não sou eu que estou falando isso, é um parlamentar com imunidade parlamentar. Meu querido amigo Eduardo Girão falou isso no Senado hoje. Abre aspas. O STF é base do governo? Fecha aspas. Certo? Para deixar claro, né? O segundo adendo do Paranaíba, eu estou na fila, não quero estar nessa fila, não. Mas não vou deixar de falar. E aí, no STF, no STF isso foi aberto. E pareceu, não existe coincidência em política, isso é uma coisa importante a ser aprendida, tá? Não existe coincidência em política, existe consequência. Né? Então, assim, como não há na política coincidências, no momento em que o Arthur Lira está pressionando, e aqui vírgula, ele está pressionando para trazer novamente o controle das emendas parlamentares para ele, é essa a pressão, e na hora que o governo passa isso para ele, vai nadar de braçada, eles fazem um movimento, o governo, muito perigoso. Porque esse processo está parado há 4 anos. 4 anos está na gaveta do Dias Toffoli. E ontem, coincidentemente, quando o Lira puxou bem a corda, o advogado do Lula agiu novamente, né, que é o atual ministro Dias Toffoli, agiu novamente. E abriu, né, colocou o processo para julgamento. Uma clara ameaça ao Arthur Lira, óbvio.
que é o atual presidente da casa e que, como todo presidente de casa, tem muito poder, muito poder. Quando foi na sequência disso, a votação aconteceu, apesar da derrota do governo no mérito da medida provisória, é natural que o governo organize o seu próprio governo, faz parte, é até estranho, nunca se teve tanta dificuldade para aprovar uma medida provisória como essa. Porque como a criação de cargo de ministro precisa de lei, por isso, como eu falei, precisa de medida provisória. E aí, no dia seguinte, se acorda, né, o Brasil acorda com notícia que um assessor muito próximo ao Arthur Lira foi preso. Opa! Abre o processo para julgamento. É feito uma investigação em Alagoas, que é a terra do Arthur Lira. Aqui em Brasília, preso esse assessor. É feito isso, repito, né, em política não há coincidência, há consequência. Nessa consequência, você começa a ver, para nós, à direita, né, para nós que somos a favor do livre mercado, algo muito interessante que nunca tem acontecido. O executivo ir para o embate direto do legislativo. Lembram que o Flávio Dino chegou a dizer que a Polícia Federal era dele. Ele comandava a polícia dele, que faria o que casava e abençoava nessa Polícia Federal. O que é um absurdo, mas ele falou isso. E essa Polícia Federal fez uma operação prendendo esse assessor muito próximo ao Arthur Lira, e isso aconteceu agora. Então, você tem um momento muito interessante em termos políticos no Brasil, em que o executivo do Lula, que está débil, né, que também foi outra fala repetida por todos os parlamentares do centro, tá? Do centro está débil, que eu tenho que falar de Maduro para demonstrar a maluquice que foi isso que aconteceu essa semana. O Lula vai para o embate direto com o Alexandre, com o Arthur Lira. Isso é perigoso, né? A última vez que isso aconteceu, em que uma presidente foi para um confronto direto, grande Nilo, meu amigo querido, né? O que foi para um confronto direto com o ministro, com um presidente da Câmara, que é quem abre pedido de impeachment com o presidente, foi a Dilma Rousseff. Ou seja, o precedente da casa, com ela, que era com a Dilma Rousseff, em que o executivo tenta brigar com aquele poder que o julga, não é muito positivo para quem é julgado. Então, assim, é muito, muito temerário o que aconteceu hoje, ontem e hoje. É perigoso, né? Eles estão brincando com fogo, o executivo, e usando a expressão do Girão, né? Se ele estiver certo, deixar claro que ele falou que, repito, abre aspas, o STF é a base do governo, fecha aspas. Se isso for verdade e o governo tiver usado essa visão, o que eles fizeram foi apagar a fogueira com gasolina, né? Assim, o Arthur Lira vai reagir a isso, e isso não é bom para o governo. O que é bom para a gente, né? Tudo aquilo que não é bom para o governo, Alexandre, é bom para a gente. Então, é isso. Alguns até me falam, né? Ah, eu estou no mesmo barco, que o governo se sustente. Eu digo para vocês, o governo não tem base parlamentar. O governo não sabe conversar. A impressão que tem aqui em Brasília é que o Lula simplesmente lavou as mãos, não está nem aí para o que está acontecendo. Isso tudo, né, tem dois pontos, né, só vou nem aí. Um é que ele não está entendendo, é a impressão que passa. E dois é que se ele está entendendo, ele não está fazendo nada e está atrapalhando. Então, só para fechar esse assunto, Arthur Lira, tá? Esse assunto é importante para o Brasil. Arthur Lira bateu no governo, esticou a corda até o último momento da SMP. Deixou para o último momento, última volta do ponteiro, mas aprovou até com folga. Por sua vez, o Senado, que o Rodrigo Pacheco é um pau-mandado do Lula, porque quer ser ministro do STF, quer ter a segunda vaga, tá? A razão do Rodrigo Pacheco ser tão pau-mandado do Lula é porque ele não vai ser eleito a mais nada em Minas Gerais. E a segunda razão é que ele quer pegar a vaga da Rosa Weber, certo? Então, provavelmente, a gente não vai ter uma ministra mulher substituindo uma ministra mulher, que foi a crítica que a Rosa Weber fez.
Ela, que é muito calada, essa é boa. Eu vou até não esquecer dela, tá? Em política não existe coincidência, existe consequência. Essa foi minha, tá? E a Rosa Weber, que é muito discreta, né? A Rosa Weber, Sofia, ela não costuma falar, né? Ela não costuma dar entrevista, ela não costuma participar de evento, ela é muito discreta. E uma coisa que a Rosa Weber disse hoje foi, cara, não vai ter mulher, nós vamos perder, porque se sabe que os candidatos para a vaga dela, nenhum deles são mulheres, né? Todos provavelmente serão homens, né? Provavelmente existem alguns disputando a vaga, né? Tem 3 hoje eram 4 que disputavam essas 2 vagas. Um era um cara chamado Manuel Carlos, muito ligado ao Lewandowski, pouco conhecido da grande mídia, é um cara que está mais na CSN hoje. 2, tem nada, você acha algumas reportagens sobre ele. 2, o Zanin, né, o que foi indicado de fato, que era o mais previsível. 3, o Cacai, também tinha possibilidade disso. E 4, que corre por fora, o Rodrigo Pacheco. Repito, o Rodrigo Pacheco não é eleito nem para 5 de prédio em Minas Gerais hoje em dia. Tá? Lembrando que a eleição dele se deve a um voto de protesto contra a Dilma Rousseff. Ele ganhou a eleição por isso. Então, na sequência, quando acontece tudo isso, então nós temos, só para fechar o assunto Arthur Lira, e aí eu vou entrar, que tem a ver com Lira também, mas tem a ver com a base do governo e a irresponsabilidade do que está acontecendo agora. Quando a gente vai para esse momento, fechando Arthur Lira, né? Então Arthur Lira é o presidente da casa, deixou para a última hora MP, esticou no governo, cobrou muitas emendas, verdade, o governo pagou 1 bilhão e 700 milhões de emendas, mas se toda a vida ficar precisando disso, não vai ter dinheiro para manter isso funcionando. Não vai ter como manter isso funcionando. Então não é simples essa situação, lembrando que o arcabouço fiscal não foi aprovado no Senado ainda, né? Só na Câmara. E os senadores não estão com essa vontade toda de aprovar o arcabouço fiscal. Quando segue essa situação, então, com Arthur Lira, nós temos o seguinte momento. Um presidente de uma casa que julga, ameaçado, meio na parede, o que é sempre ruim, né? O Santizu sempre dizia, né? Santizu e o Maquiavel, ambos diziam isso. Deixe sempre uma rota de saída para o seu adversário. Nunca o encurrale, porque se você o encurralar, ele vai brigar pela própria vida, ele vai matar quem estiver na frente, que é o que temos para hoje, né? Então isso é perigoso. Como eu disse, em políticas não tem coincidências, tem consequências. Arthur Lira. Esse tema Lula é um tema importante para você entender as consequências da vinda do Maduro. Isso é interessante dizer, especialmente nessa semana. O Maduro poderia ter vindo ao Brasil sem as honras de chefe de Estado, sem uma reunião somente da Venezuela e do Brasil, sem todas aquelas entrevistas e as inúmeras bobagens que o Lula falou naquele período. O Lula poderia ter sido mais discreto, né? Ele recebeu outros chefes de Estado, recebeu o Boric, que é do Chile, que é um cara de esquerda e não fez isso. Recebeu outro chefe de Estado, o presidente do Uruguai não faria mesmo, não do Paraguai, mas que são de direita, mas o Boric, por exemplo, é um político de esquerda, um cara assim, não esperasse que ele fosse moderado, mas assim, tem bom senso, né? Pelo menos ele falou o óbvio, né? Não tem sentido. Os direitos humanos valem em todo lugar, inclusive na Venezuela. Não existem direitos humanos só num canto. Direitos humanos são direitos universais. E ele chegou a falar isso, né? Até o Boric criticou. Tem esse vídeo aqui na minha fala. Não foi pelo seguinte, Fernandes. O Lula já tem base parlamentar fraca, não tem base parlamentar. O Lula não tem nem 100 deputados alinhados a ele, certo? Em 513 isso é muito pouco, muito pouco. Por sua vez, esses não deve ter, como eu disse, não deve ter 100 alinhados, se tiver 100, 120, vai somando bloco, 120 no máximo, deve ter 120, um quinto do parlamento. Que é nada, não aprova nada. Tem que negociar muito. E quando ele traz o Maduro, ele abre um flanco absolutamente desnecessário. Por quê? Ele tem uma base fraca. Na semana em que ele ia perder, iam caducar diversas medidas provisórias.
A medida provisória do CARF, por exemplo, do voto de qualidade, que é uma medida provisória horrorosa, que dizia que no empate voltava a ser pró-Estado e não pró-contribuinte, que é o que Bolsonaro tinha mudado na legislatura passada, ela caiu, que é ruim no plano lá do Haddad, que dizia que ia arrecadar muito por conta disso. É ruim para o governo. Para o Brasil ela é ótima, né? Ela ter caído. E caíram outras medidas provisórias desse governo. E eram 5 ou 6 que cairiam nesse momento. Então, assim, é um número de medidas provisórias incomum. No primeiro semestre de um governo, medidas provisórias não caírem. Aqui uma nota de história, né, para entender. As medidas provisórias, elas são algo importado, como eu falei no início, do parlamento da República Italiana, que é parlamentar, né? É um presidencialismo parlamentar. Tem um longo prazo para o presidente e um prazo mais curto de mandato para o primeiro-ministro, uma forma de simular uma monarquia. E essa simulação dessa monarquia, ela permite troca de poder de uma forma tranquila. Apesar de ter muita troca de poder, é bem empurrada a política italiana, mas ela é tranquila na sua sucessão, como é própria do parlamentarismo. Quando o Lula traz o Maduro, só ficar na medida provisória que eu falei explicar, eu expliquei, né? A medida provisória é uma medida própria de lá, com a característica, quando ela cai o gabinete. O Brasil, na Constituição de 88, importa a medida provisória porque a nossa Constituição seria parlamentarista, né? O Mário Covas aqui no leito de hospital disse que seria presidencialismo, que é uma piada, né? Um cara dentro de uma cama de hospital que decidiu se o regime do Brasil inteiro seria presidencialista ou parlamentarista. E, de fato, foi o que nós ficamos nesse regime triste, que é o nosso regime, que é muito estável, muito inflexível, e quando há uma quebra é como se uma coisa muito dura quebrasse e o regime entra em crise, né? O parlamento é mais flexível e o país não entra em crise quando há uma queda do gabinete, quando há uma perda de popularidade do gabinete. O que aconteceu? O que aconteceu aqui nessa sequência? Voltando para o Maduro. Quando o Lula traz o Maduro, numa semana em que 5 ou 6 medidas provisórias iam cair, na votação da medida provisória mais importante do governo, que é a medida provisória da sua própria organização, quando isso acontece, acabou o gás. Quando isso acontece, o Lula ele traz para si um holofote nessa semana que era muito desnecessário. E diferente do que foi dito aqui, que é sempre uma expectativa, né, do Fernandes colocar, não foi uma cortina de fumaça, cara, não foi. Sabe que a impressão que está dando aqui em Brasília, e que eu ouço os parlamentares falando, a esquerda e a direita, é que o Lula não está nem aí. Tá? Foi eleito, problema é de vocês, vou viajar, só para ter uma ideia, em 5 meses de governo, né, janeiro a maio, o Lula viajou quase um mês desses 5 meses de governo. E outra informação de bastidor que a gente tem aqui é que a Janja filtra o Lula, né? Eu sou ministro, eu vou lá falar com o Lula, a Janja diz, opa, não, ele tá doente, tá cansado, tá velho, não vamos fazer isso não traga problemas pro Lula não. Olha a loucura que a esposa do Lula tá fazendo. Enfim, querendo ou não, é o trabalho dele, né? Ele é o presidente, né? Ele vai ter problemas a resolver. É algo que não é fácil, tende a ser estressante o trabalho, até porque existem, principalmente o tanto de ministério que o Lula tem, imagino tantos problemas que ele tem, o tanto de confirmações ou ratificações que precisam ser faladas pelo Lula. Alguns ministérios até hoje não começaram a operar efetivamente, que é outra coisa que a gente ouve de bastidor também. Até hoje, alguns ministérios não estão fazendo nada mesmo, tipo assim, estão parados, estão estabilizados. O que salva ainda é a máquina que vai rodando para colocar, fazendo o de sempre, fazendo a inércia, né? Mas nada de diferente, né? Até porque o Lula até hoje não fez nenhum programa novo, né? Tudo é mudança de nome de programas que já existiam. Então, quando o Lula faz esse movimento de trazer o Maduro e fala todas as bobagens que ele falou, ele gera uma série de situações em que o holofote é trazido para ele. Ele mente, né, falando que aquela narrativa ditadura venezuelana, e num limite máximo, uma coisa absurda, covarde,
a uma agressão ao jornalista por parte do Gabinete de Segurança Institucional e do segurança do Maduro, que deu um soco no peito da Adelise Ortiz, jornalista do Globo News. Olha aí o limite da esticada. Como esse pessoal não está acostumado, ditadores não estão acostumados a ser questionados, esse brutamontes acham que podem fazer isso num país livre. Porque, por incrível que pareça, o Brasil ainda é um país livre, com todos os problemas, né? Ainda há reação em relação a isso. Até que o parlamento reagiu com muita força. Se você for ver o discurso do Gilson, o discurso do Marcel, o discurso do Luiz Felipe de Orlando Bragança, o discurso do Kim, o discurso de uma série, do Carlos Jordi, de uma série de parlamentares, foi muito, muito, muito dura contra ele. Da Júlia Zanato, da CCJ, da Carol Detone, da CCJ. Foi pancada, né? Houve uma reação forte contra isso. E isso é interessante, importante ser dito, porque é inadmissível acontecer o que aconteceu. Então, e você vai ter a reação de aliados do Lula no plano da América Latina, da América do Sul. Né? Porque você vai ter o Boric, que é o presidente chileno, à esquerda, criticando tanto a Venezuela, como criticando a atitude, né, do Lula ter feito o que fez, dizendo que era só uma narrativa, dizendo que não era ditadura, dizendo tudo isso. Né? Obviamente o presidente do Uruguai, direito, faria essa crítica, e uma crítica da própria esquerda foi obrigada a fazer. Mesmo a equipe de publicidade do Lula, né, o Camarote, lá, Globo News, Globo, Sistema Globo, né, vou usar aqui o consórcio para colocar isso. Mesmo o time que ajuda muito na narrativa lulista, esse time não conseguiu defender, porque não dá, certo? Não tem como defender. Os argumentos são muito ruins contra essa turma. Né? Os fatos são muito ruins. Os argumentos não, os fatos, né, são muito ruins contra essa turma. Então, no momento que acontece tudo isso, você vê o parlamento agindo forte. Eu me pergunto, né, esse Ministério Público é tão rápido, né, muitas vezes, contra a direita, tão rápido, o Alexandre de Moraes, para fazer coisas no inquérito constitucional, chegou a prender 1.400 pessoas no inquérito. Esse senhor tá solto, né? O cara que agrediu a jornalista não tá preso. Como assim? Como é que esse cara vai fazer? Como é que vão conseguir tirar do país esse cara? Olha a irresponsabilidade disso. Olha o absurdo da situação de você ter uma jornalista agredida nisso. Já imaginou se fosse alguém sendo recebido pelo Bolsonaro fazendo isso? Já imaginou se fosse o Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro fazendo isso? Né? E nessa mesma semana, a Malu Gaspar do Globo, né, que ela nem está aqui, mas é importante ser dito, disse que o G. Dias falsificou o relatório do dia 8 de janeiro. Ele alterou e retirou as informações do primeiro relatório dele de várias passagens que ele teria sido comunicado da situação de periculosidade que poderia acontecer no dia 8 de janeiro. E ele tirou isso do relatório. O Anderson Torres foi preso numa viagem programada há 6 meses, estando nos Estados Unidos, e esse cara foi preso. O G. Dias estava dentro do Palácio do Planalto. Ele alterou o relatório, esse cara está solto. O Ibanez, governador do Distrito Federal, não, Estado, do Distrito Federal, ele foi afastado por 3 meses pelo Alexandre de Moraes, numa canetada, decisão monocrática. Olha a loucura, senhores. E até agora o general G. Dias, né, general e coronel, sei lá, o G. Dias, segurança particular do Lula praticamente, desde a sua primeira eleição, desde 2002, mais de 20 anos, desde a campanha de 2002, o G. Dias é segurança, praticamente é responsável pela segurança do Lula. E esse cara tá solto. Não, é incrível, né? E Anderson Torres até hoje, que estava fora do país, não estava na relação, com a suposta minuta golpista que ninguém viu até hoje. Eu não vi até hoje, eu não sei se vocês viram, mas vocês viram essa minuta golpista? Porque eu não vi até hoje essa minuta. Como é que eu vou analisar e dizer algo de uma minuta que eu não vi? Né? É de ouvir dizer, existe uma minuta golpista, sim, mas cadê ela? Ninguém viu essa minuta até o dia de hoje, né? Para falar sobre ela, eu preciso analisá-la, preciso saber o teor dela. Até hoje ninguém viu nada disso. É tudo do ouvir dizer.
Na sequência, tudo isso acontecendo na semana desse fato. Aí começa o dia de hoje, né? Vou passar aqui, desculpa. Começa o dia de hoje. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, eu vou tentar colocar o Lula falando. Opa, não apareceu. Não. Existe um vídeo de hoje. Escolhi outro ativo. Não apareceu esse? Se aparecesse. Sai um vídeo do Lula, primeiro, antes de eu colocar esse aqui da Miriam Leitão. Tudo bom, Wilke? Beleza, Pedro? Sai um vídeo do Lula dizendo que na campanha que os chefes, os ministros do Supremo devem ter independência. Eles devem ter liberdade para agir. Eles devem se colocar de uma forma independente, não tendo pessoalidade. E aqui uma vírgula. Quando foi dado a graça, né, que é o indulto individual, para o Daniel Silveira, que é completamente constitucional, decisão absolutamente equivocada do Supremo Tribunal Federal, no seu mérito, inclusive a gente vai ter que explicar para os alunos de direito que mudou agora, né, que a decisão agora é do STF, não mais do presidente, que é uma decisão obviamente presidencial, é o presidente que decide o que é indulto ou não, cumprindo inclusive as regras do próprio Alexandre de Moraes, que tinha firmado um posicionamento, um precedente, que era o precedente para o indulto individual, relacionado ao Temer. E aí, nessa situação específica do indulto, foi falado que havia muita pessoalidade da relação pessoal entre o Bolsonaro e o Daniel Silveira. A esquerda falava muito isso. E agora a esquerda, obviamente, tentando, pelo menos, ser um pouquinho coerente, trouxe essa relação, certo? Trouxe essa visão. E aqui eu vou trazer primeiro esse tweet. Já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF. Não só pela minha defesa. Eu vou parar aqui. Não só pela minha defesa. Alguém sabe o que é patrimonialismo? Né? Patrimonialismo é a relação pessoal de trocas de favores, quando eu posso fazer algo relacionado a usar o patrimônio público em favor dos meus. Tem uma frase antiga, né, que é boa dizer isso, que é: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? Pode ser um bom resumo da ideia patrimonialista. Então, quando ele vai dizendo que é não só pela minha defesa, ele está dizendo o seguinte: ó, meu advogado, eu estou te dando um prêmio. Um prêmio. Agora você vai ser premiado por ter sido meu advogado como ministro do STF. Só isso já era para impedir esse senhor de ser ministro do STF. Só isso. Só isso. E aí, por sua vez, o Gilmar Mendes, em outro Twitter, diz o seguinte: é alvissareira a notícia de que o nome do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado Federal. O doutor Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional. Esse senhor foi o que chorou para o advogado, muito sensibilizado com o advogado Cristiano Zanin. Foi ele que chorou por causa disso. Olha a seriedade da coisa, né? Olha a piada da coisa. E aí, na sequência desse ativo, dessas informações, o Renato Quintanilha, querido amigo de Niterói, colocou a situação seguinte, meu caro Pablo, que é claro, desvio de finalidade. Tivesse, e por conta disso é desvio de finalidade, né? Lembra, né? Limpe na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Não há, né? Não há. Se o Ocef, que era o advogado do Bolsonaro, tivesse sido indicado, qual seria a reação, hein? Se fosse um Bolsonaro ou um aliado do Bolsonaro dando um murro, que foi o que aconteceu, numa jornalista da Globo, qual seria a reação? Eu não estou falando isso para defender o Bolsonaro, não, que fique claro. Tem um pouco apreço. Mas são dois pesos e duas medidas muito, muito, muito claras, com um e com o outro, né? Muito claras. E aí, continuando,
aqui as postagens. A escolha de Cristiano Zanin quebra o princípio da impessoalidade. Vamos parar para falar um pouco sobre isso. Minha mulher talvez conseguisse falar melhor sobre isso do que eu, né? Minha mulher é do direito administrativo, conhece bem mais a visão, vai falar sobre isso mais do que eu, até porque ela é craque nessa área, eu sou mais limitado nessa área. Ela vai dizer o seguinte: os princípios são legalidade, princípio da lei, ou seja, o servidor público só pode fazer aquilo que está autorizado por lei. Impessoalidade, eu não posso fazer uso em benefício próprio dos meu ou dos meus, que é exatamente o que está acontecendo, né? Que é o que foi dito antes pelo Pablo, que era desvio de finalidade. Essa situação colocada, essa situação trazida, ela tem deveria ter uma série de consequências para o Senado, que é quem vai fazer a sabatina, começando na CCJ, que hoje é presidido por um aliado do Lula, que é aliado do Rodrigo Pacheco, um cara chamado Davi Alcolumbre, que é até um comentário que foi dito hoje, né? Que demorou 132 dias ou 145 dias para o André Mendonça ser sabatinado. Não foi à toa, não haviam votos o suficiente seguros naquele momento para o André Mendonça ser escolhido. Por isso que demorou tanto. Não demorou tanto porque eles quiseram que demorasse, não. Demorou porque não havia voto suficiente e porque ali havia uma pressão do Davi Alcolumbre para ganhar algo. Não sei o que é esse algo. Tá? Nem que seja poder, tá? Para deixar claro. Nessa sequência do Davi Alcolumbre, da quebra de impessoalidade, que é o segundo, né? Porque depois é moralidade, é imoral isso claramente, né? Publicidade e eficiência. O Zanin ser esse indicado na semana que o Lula recebe o Maduro, na semana que ele quase perde, na semana que ele escolhe ter um inimigo, o presidente da Supremo Tribunal Federal, isso gera várias consequências para ele. Várias, diversas. Ele passa a ter um inimigo com muito poder, né? Que ele goste ou que ele não goste, o Arthur Lira tem muito poder. Que comanda uma casa, um bloco parlamentar hoje com quase 300 deputados. O bloco parlamentar comandado pelo Lira é gigante. Gigante. Quando você vê uma votação muito expressiva hoje a favor do governo, não é um mérito do governo, que fique claro isso. É um mérito do Arthur Lira. Tá? Ontem essa votação não é mérito do Lula, é mérito do Arthur Lira. Isso é importante ser dito para as pessoas entenderem quem é essa pessoa, quem é essa figura que está lá. Tá? Que não gosta nem um pouco do Novo, por exemplo. E não gosta de vários outros parlamentares, mas enfim. Na sequência dessa indicação, agora ela vai para o Senado. Ela vai para o Senado, exato, estabelecendo dois critérios, né? O Brasil sempre escolhe os seus ministros da Suprema Corte, são escolhidos pelo presidente, que não escolhe só eles, ele escolhe diretamente quem ele quiser para ser ministro da Suprema Corte, desde que tenham dois requisitos: notável, reputação ilibada e notável saber jurídico. São os dois requisitos que são exigidos para que alguém seja ministro da Suprema Corte. Tenho muita dificuldade em entender do notável saber jurídico do Zanin, tá? Muita dificuldade. Tinha mais do Toffoli, mas do Zanin eu tenho a dificuldade. Né? Ganhou o processo. Pois é, né? Processo que ele não deveria ter ganho, né? Que o STF muda de ideia de forma absolutamente estranha em termos de precedentes jurídicos e gera uma série de consequências para o país, para a eleição, para todos nós, em que um descondenado tem sua eleição anulada, tá? E aí agora o Lula vem voltar aqui para essa, que ele fala que já era esperado que fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que se transformará em um grande ministro da Suprema Corte, com essas qualificações, formação, trajetória e competência. E acho que o Brasil irá se orgulhar. Não, Lula, não irá se orgulhar. Não irá se orgulhar. Até porque tu está indicando aquele que te interessa.
Tu está indicando o teu advogado exatamente para tu ser beneficiado disso. O fato de ter o próprio advogado como ministro da corte que pode julgá-lo. Lembra, né? O Lula tem prerrogativa de foro. Qualquer denúncia contra o Lula necessariamente tem que ser julgado no Supremo Tribunal Federal, assim como ministros e deputados e senadores. Então, engraçado, a tempestade perfeita contra o Lula está sendo formada. Ele faz um movimento com Maduro, ele abre uma guerra com Arthur Lira, ele indica o Zanin dizendo que é pelo próprio interesse, e ele se coloca numa posição em que ele não interage e ele chega a dizer claramente que a articulação será essa mesmo, não mudará. Ou seja, hoje o PT e o governo Lula já teve derrotas históricas nesse parlamento, que eu digo é o PDL do Marco Legal de Saneamento. Não teve no Senado ainda porque o Rodrigo Pacheco não pautou, mas se pautar tem derrota lá também, inclusive é uma DPF que eu sou advogado no Supremo Tribunal Federal, que está com o ministro Luiz Fux. Então, olha a temeridade dessa situação. Olha os riscos dessa situação em que o Lula tem se colocado. E eu repito, não foi cortina de fumaça. Não foi pensado. Não foi calculado. O que tem calculado, e há um medo, eu vou falar aqui do Alexandre de Moraes, né, com certo cuidado, mas vou falar, é que vocês notaram que eu não sei se vocês sabiam disso, mas foram indicados dois ministros para o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que havia duas candidatas mulheres disputando essa mesma eleição, disputando essa mesma situação. E foram dois homens nomeados para a vaga. Então esses dois nomes nomeados para a vaga, quem anunciou não foi o Lula. Quem anunciou os nomes foi o ministro Alexandre de Moraes. Cuidado, Alexandre de Moraes, né? O PT é bom em destruir seus aliados, seus aspas, aliados. Olha o que fizeram com o Palocci. Cuidado. Eles não gostam de você não, eles o usam, certo? Eles sabem quem você é. Então eles sabem as consequências e o risco de dar poder demais a você. Por isso que eu acho que esses abusos de poder, de processo que nós temos visto, está perto de chegar ao fim. Porque se esse embate com Lira se transformar no que eu acho que vai se transformar, vai fazer com que o parlamento comece a agir. E o parlamento agindo, ele vai agir contra o Supremo Tribunal Federal, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes. E a primeira reação que pode ser que o parlamento dê, olha aí o que poderia acontecer, aqui eu estou fazendo esse raciocínio pensando na live, seja não exonerar, não caçar, uma grande maltaxe, não caçar o mandato do Deltan Dallagnol. Olha o que pode acontecer. É só o entendimento da casa é que só quem pode hoje fazer a cassação de um parlamentar é o próprio Supremo, é a própria casa, né? Então você vai ter essa situação, tá? Então a casa, viu, Igara, que falou que estava preocupado, desanimador, se anime, né? Porque eu acho que vai ser divertido esses próximos dias aqui em Brasília. Temos pautas, eles não estão conseguindo avançar suas pautas péssimas para o país, porque, repito, não tem base parlamentar, não terão base parlamentar tão cedo, e isso é bom para todos nós, né? Quanto mais eles brigarem, melhor para o Brasil. Isso é um fato. Babi, pergunta, né? Vai indicar? Podem perguntar aí, tá, pessoal? Acabei a minha... Tô aqui no charuto ainda, mas acabei a minha ilação. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou responder perguntas aí agora. Ou comentários. E vai indicar? Zanin vai assumir o cargo e ficar por isso mesmo? Já indicou, tá? Tá indicado. Agora ele quer saber se ele tem voto para isso, né? Onde é que ele teria que ter voto? Ele tem que ter voto no CCJ, na CCJ,
para aprovar isso. Eu não sei se há votos o suficiente. Há um interesse muito grande do Alcolumbre de manter uma boa relação com o governo, mas eu não sei se ele vai ter votos para isso. Não sei mesmo se terá votos. Ixi. Acabando aqui meu fogo. Agora foi. Eu não sei se ele terá votos para isso. Então, pode ser que dê errado. Deixa eu parar de compartilhar aqui a visão o comentário do Lula. Outro comentário aqui. Esperando ansiosamente a casa cair. Eu acho que vai cair, tá? Vamos lá. Mas eles compram os deputados. Aqui é a Fábio Cruz Leme falando. Esse é o problema. Pois é. Eles liberaram já 5 bilhões em emendas parlamentares. No emendômetro, né, tem lá, você consegue ver no Estadão. Eles já pagaram 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, viu? Esse é o que está colocado nas emendas individuais parlamentares. Mas tem mais. O que foi feito até agora é café pequeno frente ao tal do orçamento secreto do Bolsonaro, tá? Café pequeno mesmo. Mesmo. Então, assim, aquela papo todo que a Tabata até está no debate que era corrupção, nunca foi corrupção, mas era sempre uma medida para comprar. Eu também não acho que é corrupção fazer isso, apesar de eu ser muito contrário às emendas parlamentares. Eu acho que elas não deveriam existir. Eu acho um mecanismo muito de você direcionar um recurso que não deveria ser direcionado, melhorar algo para uma base que não deveria ser melhorado, mas sim para um todo, né? Isso vai ter problema. Será que vai ter voto? Deixe o Molusco dar o braço pros peixes do Centrão. Pois é, tá dando, né? Então é perigoso para ele, né? Temerário até. Tem um risco imenso na visão desse ponto, né? Não que eu ache ruim, mas que há risco, tem isso. Muito dinheiro para esse mandato, que seria a lua de mel. Existe uma teoria na política que os primeiros 100 dias, os primeiros 6 meses, principalmente, são período de lua de mel, né? São período de aprovar fácil, período de ter muita facilidade para isso. Só que o governo Lula, ele gasta um capital político muito grande no fim do governo passado, quando ele quer aprovar aquela PEC da gastança, aquela PEC argentina. E isso é muito temerário. Claro que é moralmente absurdo, eu sou muito contra isso. Mas não é legal, fique claro. Nem é secreto também, deixando claro também. Certo? Mas é imoral. Isso eu concordo. E quando eles fizeram esse desgaste político lá em 2022, antes desse mandato ainda começar, o Lula adiantou a lua de mel dele em uns 4 meses. E isso gera uma série de consequências para o próprio Lula. Entendeu? Gera uma série de consequências para ele, para o governo dele, para a sequência dele. Certo? Porque ele vai ter recursos, né? Ele conseguiu o arcabouço fiscal, as chances de recursos ele tem. Só que isso tem teto. Isso tem teto. E como eu tenho teto, é absolutamente perigoso e limitado a estratégia de comprar parlamentar sempre. Isso vai ter um teto, isso vai ter uma limitação, porque vai chegar um determinado momento que não vai dar para pagar essa conta. E isso é muito temerário. Grande Cláudio, obrigado, querido. Tá? Isso é muito temerário para o governo. Então isso que é temerário para a gente não, para a gente é bom, tá? Mas para o governo é temerário. Por quê? Porque esse recurso ele não vai ter para sempre. 2, eles não cumprem aquilo que estão combinando, então ninguém confia. Em política, a confiança é tudo, então ninguém confia neles. 3, eles foram para o embate direto com Arthur Lira. Olha a temeridade para isso deles, tá? O que aconteceu com eles. Então toda essa situação, ela gera um efeito muito catastrófico para o governo Lula e pode gerar consequências políticas muito sérias. E aí lembre o que eu falei, em políticas não existem coincidências, existem consequências. Tá? Tudo isso aí gera esses problemas e essas dificuldades colocadas no dia a dia dessas pessoas. Tá?
Alguma pergunta a mais? Algo a mais vocês queiram comentar? Algo a mais vocês queiram dizer? Certo? Alguma pergunta aqui? Eu tô em Brasília, então essas informações que eu estou dando aqui são todas em primeira mão, né? Eu sou hoje diretor executivo do Instituto Livre Mercado, que sustenta a Frente Parlamentar Livre Mercado. Se tiver algum empresário aqui nessa live que queira se associar à sua empresa, se associar ao nosso instituto, se associar, fazer parte, entender mais, participar da política real, fala conosco, né? Será um prazer ajudá-los, né? Porque eu acho que é importante. Mas a conta do desgoverno repassa para nós pagadores de impostos, que medo de conflitos futuros. Eu acho que o que acontece é o seguinte: uma situação como essa tende na verdade, destruir a base do governo, que já é muito fraca, já é muito tênue. Como ela é muito tênue, fala disso. Jean, se tu estiver tranquilo, até é legal para entrar para falar sobre o tema do conselho, né? Que a gente pode bater um papo por aqui e estabelecer até a tese que a gente está pensando. Se estiver tranquilo aí, entra aí que a gente fala. E vamos fumar um charuto de Grand Rapids com absoluta certeza. Será ótimo, né? Para quem não sabe, esse ano todo ano tem o Acton University, do Instituto Acton. Para quem não conhece, o Lord Acton foi aquela que escreveu foi aquela que disse a seguinte frase, escreveu a seguinte frase: Acton é um gigante, mas escreveu essa frase que dizia o seguinte: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Frase genial do Acton, né? Por isso eu sempre falo que o único papel de um liberal é diminuir o tamanho do Estado, é diminuir o poder, tá? É diminuir o poder. E essa diminuição do poder é essencial para isso, né? A única função que o liberal tem... boa, Jean. Boa viagem, meu velho. Parece que você está gostando da live. E a diminuição do poder, ela é necessário para que a gente tenha mais poder, ficando naquilo que o Hayek falava, né? Que quanto menos o governo interfere na vida das pessoas, quanto menos poder o governo tem, mais liberdade você... Quanto menos o governo planeja, mais as pessoas poderão planejar, mais as pessoas poderão planejar. Qual a real intenção do Lira? Michele, que eu estava com a minha amiga Andressa, a Andressa estava bem frustrada essa semana em Brasília, e eu fiz uma pergunta para ela: qual o primeiro interesse de qualquer político? Ser eleito. Qual o segundo? Ser reeleito, tá? Qualquer um. Alguns políticos vão ter outros interesses depois desse que coincidem com o meu, né? Os políticos que eu gosto muito, Marcel, Gilson, tudo, Adriana, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Carol Detone, o Paulo Eduardo Martins, que não está no mandato, o Eduardo Girão. Os interesses coincidentes, mas eles acreditam no livre mercado, acreditam na liberdade, e esses interesses são coincidentes ao meu. Mas eles têm o interesse de ser eleitos e, em geral, ser reeleitos, tá? Esse é o principal interesse deles. A vantagem é que eu gosto de políticos e admiro políticos que abrem mão do poder. Por isso que eu sou tão fã de George Washington, né? A Ana Paula, querida amiga Ana Paula, ela que eu sempre fui fã do Jefferson, né? Que é o libertário, aquele que grande defensor da liberdade, dos pais fundadores, que escreveu a Declaração de Independência Americana. E a Ana Paula me fez gostar e me encantar com George Washington, né? E, por sua vez, quanto mais eu estudo George Washington, quanto mais eu estudo um outro cara brasileiro chamado Dom Pedro I, mais eu gosto desses dois. Porque eles tiveram uma característica muito importante. Os dois abriram mão de poder. George Washington podia ser o ditador dos Estados Unidos. Contra o imperador, o que ele quisesse, ele poderia ter sido nos Estados Unidos. Não, ele definiu fazer uma constituição em que ele se subordinaria a ela, e ele sabia disso. Por sua vez, Dom Pedro I, ele foi rei, imperador do Brasil, abdicou, em nome do filho. Foi imperador de Portugal, abdicou, rei de Portugal, abdicou, em nome da filha. Foi oferecida a coroa da Grécia, ele negou. Foi oferecida a coroa da Espanha, e ele negou. Há um livro que eu ainda vou adquirir, foi indicado pela queridíssima Chiara, editora-chefe do Instituto da LVM. E a Chiara fala a seguinte frase, ela me passou esse livro, né? O Dom Pedro I e as Quatro Coroas. Grande livro, né? Vale a pena ser lido. Então, quando a Michele me pergunta qual a intenção do Lira, eu lhe digo, Michele, poder. Essa é a intenção do Lira. Quando o poder dele está ameaçado, que é o que parece que está acontecendo,
Isso é muito perigoso para quem ameaça o poder, né? Porque as pessoas vão contra-atacar. E a tendência é um contra-ataque muito forte do Lira contra o governo. Isso é bom para o país, né? Porque esse governo está fazendo várias medidas contrárias àquilo que a gente defende, que é o livre mercado. Então, se o governo já não tinha base, se o Lira já está sendo ameaçado, a tendência é o Lira destruir qualquer possibilidade do governo funcionar naquela casa. Isso é ótimo pra gente. Ótimo, tá? Então, essa é a pergunta que o Fernandes fala. Só agradecer, acho que você deveria ter mais alcance, porque a maioria não consegue ver o que você explicou. Obrigado, Fernandes, que bom que você gostou. Você tem informações de como está a popularidade do Molusco? Cara, em queda. Em queda, 50%, 48%, eu acho a última pesquisa que eu vi. Ela é ruim, tá? Para início de governo ela é péssima. Você não acha que o Lira está fritando o governo aos poucos? Tá. Tá fritando, né? Quem tem poder quer ter mais poder. Em regra, tirando esses caras que eu falei, tirando gente como o Marcel, por exemplo, que querem ter menos poder ou tirar poder, esses caras querem ter mais poder. E isso, obviamente, é muito ruim para quem ataca o poder deles. Então, cuidado, governo. A impressão que eu tenho é que o Lula ladrão já não se preocupa com o capital político dele. Quando está questão do aparelhamento dos poderes, me parece que ele está muito seguro de si. É por aí. Eu acho também isso. Eu acho que ele está nem aí. Eu acho que ele encontrou a namorada, a esposa, está viajando, está curtindo com a mulher, ficou preso há alguns anos. Então agora vai estar solto, né? O cara viajou em 5 meses, 30 dias, pessoal. Então, assim, é muita viagem para pouco tempo. Muita viagem. E agora está trocando até o avião, né? Para quem não sabe, o Lula quer pegar o avião da FAB. Pergunta boa. Será que o desqualificado ladrão, ele deve estar se referindo ao Lula, né? Chega ao final do mandato? Acho difícil. Acho bem difícil. Principalmente com esse ataque ao Lira. Tá? Lembrando, né? O Lira tem 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses aí, 1 ano e 7 meses de mandato. Então, assim, acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Certo? Se eleito, ser reeleito ou ser indicado para uma vaga no STF, é verdade. Ou no TCU, né? Às vezes você mira no STF, eu vi essa frase, mas achei legal. Às vezes você mira no STF e acerta no TCU. Já caiu a popularidade. Vou salvar a live, Cris, vou deixar salvo. O Instagram, será que diminui a meu alcance? Porque vai ter o charutinho. Vou lá, fazer tempo para não fumar o charuto. Tá? Bela reflexão, valeu. Uma coisa é perder ou ganhar 1 bi em emendas. Outra coisa é ir preso. O Lira vai tomar uma atitude drástica. Ou vai ser um lacaio ou um ferrenho adversário. Ele já é um ferrenho adversário, tá, Alexandre? E ele tem, diferente do Eduardo Cunha, que estava no fim do mandato dele como presidente da Câmara, o Lira está no início do seu mandato, do seu segundo mandato na Câmara. No início. Então não é tão simples. Lembrando que o entendimento da casa é que qualquer medida contra um parlamentar de prisão deve ser precedido pela casa ser questionada. Isso aconteceu com o Daniel Silveira, na primeira tentativa. Não aconteceu mais. Então, tem esse ponto. E a questão da mídia. Infelizmente, o PT sabe fazer propaganda. Pois é. Vamos para a mídia. A mídia está feliz porque, obviamente, voltou a receber mais recursos do Estado. Essa é a razão da mídia tradicional estar feliz. Né? Achou que ia receber mais com o PL 2630, mas o PL não passou, mas ela continua recebendo uma boa grana, bons valores quanto a isso. O problema é que se você tem a situação que aconteceu essa semana, é uma situação muito ruim para o PT. Porque como ela elogia um ditador, a mídia não consegue dizer que não é ditador. Era muito interessante ver na casa os parlamentares do PT tentando defender o Lula, né? E eles não conseguiam defender o Maduro. Não dá para defender o Maduro. Mas eles conseguiam, eles criticavam o Bolsonaro, era muito engraçado, né? Em vez de defender o Lula, ou em vez de falar mal do Maduro, eles criticavam o Bolsonaro, porque eles tentaram dizer que o Lula estava ali falando com o vizinho, com o aliado e tal. Até tem uma postagem, não sei se eu salvei essa postagem, essa aqui que é muito boa, tá? Vê se eu pego essa. Não é essa não. Essa é do Zema também, mas essa é muito boa.
que o Flávio Dino vai dizer que a preocupação do vizinho como é que se diz? É receber os amigos, é ter relações internacionais, falar isso. Né? Mas aí alguém fez até aquela resposta do Elon Musk, que é genial. Muito bom essa coisa do Twitter hoje em dia. Em que as próprias pessoas podem, de forma reiterada, responder e mudar o contexto daquilo que a pessoa está falando, né? Fazer a inscriçãozinha embaixo. E a que falaram do Flávio Dino, pois é, mas direitos humanos, violação ao respeito à liberdade, é uma condição do Brasil, de todos os países. Que está complementado lá. Então, quando ele faz o movimento de trazer o Maduro, ele gera um risco, ele gera uma externalidade negativa muito clara em relação à mídia, principalmente naquilo que foi colocado. O Deltan pode voltar para o jogo? Pô, isso podia ser a primeira medida contra essa reação. Seria interessante ver isso. Isso está na mão do Lira, tá? Só para entender. É um julgamento. É um julgamento da mesa da Câmara, mas obviamente é o Lira quem vai ter a possibilidade de fato de julgar isso, certo? Então, quando o Lira vai fazer esse julgamento, pode ser que ele mantenha o Deltan lá. E se ele mantiver o Deltan lá, derrota gigante para a esquerda, né? Gigante mesmo. O que é ruim para o governo e é ótimo para a gente, né? É melhor manter o Deltan lá, até porque a forma que foi colocado o Deltan, eu até acabei nem fazendo essa live, fiz só o comentário no Reels. A decisão contra o Deltan ela é inconstitucional na veia, né, pessoal? Assim, não havia processo judicial, não havia PAD, não havia nada, certo? Não havia nada, havia uma possibilidade de haver um PAD. É muito ilegal aquela decisão, muito equivocado. E aí um detalhe, né, que também esqueci de falar, que é importante, né? No meio de tudo isso, a gente não fala de outros pontos. O ministro Benedito Gonçalves, que é aquele que levou o tapinha do Lula, ele, que é lá do TSE, do STJ também, do TSE, ele liberou o processo do Bolsonaro para julgamento. Então quer dizer que o processo, vou deixar salvo sim, que o processo do Lula, ele pode, processo do Bolsonaro contra o Bolsonaro, ele pode vir a ser julgado em breve, certo? Tornando o Bolsonaro inelegível. Aí eu fico pensando, né, trazendo para as manifestações de 4 de junho. Que eu irei, tá? Eu irei, espero que todos vocês que estão aqui vão também, tá? Vão também. Vocês estão nos ouvindo hoje, os próximos se ouvirão depois. O Bolsonaro disse que não iria para a manifestação. É ridículo, né, cara? Ridículo, tá? Porque tem que ser ele que vai puxar a manifestação, certo? E de boa, a situação é muito grave, muito grave. O Bolsonaro era para se juntar à manifestação, não ir contra a manifestação. E se ele vai contra, é mais um motivo para todos nós irmos, para demonstrar que isso não é interesse privado do Bolsonaro, mas é interesse de todos nós, do abuso contra o Deltan, dos abusos à liberdade de expressão, de tudo aquilo que tem acontecido até agora. Não há sentido o Bolsonaro ir contra essa manifestação. Nenhum sentido. Tá? É papel nosso voltar às ruas. Porque lembra, para ter impeachment, e eu acho que terá, não sei quando, mas acho que terá, nesse governo ainda, contra o Lula, você tem que ter gente na rua. E eu acho que essa gente voltará. E a esquerda não tem coerência nenhuma para isso. O MBL, Cláudio, já disse que não iria. Tá? Então essa desculpa do MBL na manifestação já não cola mais. Porque o MBL já não vai, ele já falou que não iria. E aqui para nós, ainda que o MBL fosse, tem que estar lá também. Certo? Tem que estar lá também. Não há lógica não ir para esse momento. Mas eu acho que é diferente, tá, Fernandes? A 8 de janeiro
Não se invade Congresso, nem se invade Palácio Planalto, nem se invade STF. Isso é completamente absurdo. Nem tem sentido ficar na frente de um quartel, de verdade. Soluções totalmente equivocadas, né? Ai, o exército brasileiro vai nos salvar. Caramba, o exército brasileiro deu golpe da República. O exército brasileiro deu golpe de 1930. O exército brasileiro deu um golpe no golpe em 37, junto com Getúlio Vargas, aquele canalha. A situação de 46 foi um golpe, vamos dizer, do bem. 67, 64 foi outro golpe do Exército. 69 foi outro golpe do Exército. Certo? Golpe dentro do golpe. 85, né? Finalmente voltamos aí, mas mesmo assim teve um golpe dentro do golpe, que não era para o Sarney ter sido eleito, era para ter feito nova eleição. Com a morte do Tancredo. Com a morte do Tancredo. Então, assim, não há sentido o exército ser o solucionador dos problemas. Então, assim, não tem lógica ir para lá. Tem que ir para a rua mesmo, para a rua, para os lugares da manifestação onde sempre fizemos, certo? Lá no Ceará vai ser na praça da imprensa, em outros estados vai ser nas avenidas, na praia, eu acho que na Atlântica, no Rio de Janeiro, eu acho que vai ser na Avenida Boa Viagem, em Recife, vai ser em algum local em Curitiba, junto com o Deltan, vai ser no Parcão, em Porto Alegre, vai ser na Paulista, em São Paulo. São lugares onde nós sempre fizemos manifestação e nunca houve problema nessas manifestações. É para lá que nós devemos ir. Então a gente deveria ir para lá. Belo Horizonte é na Praça da Liberdade, exato. É lá, não em frente a quartel. Não há lógica nenhuma em frente ao quartel. Se o Zanin entrar no STF, não tem jeito para o Brasil. Claro que tem. Claro que tem. Tá? Não há lógica essa coisa. Era muito engraçado isso quando o Lula foi eleito, né? Eu estava na eleição, fiquei obviamente transtornado com a volta do Lula à presidência. Na verdade, fiquei mais transtornado no dia que soltaram o Lula, no dia que a STF mudou o entendimento, né? A minha esposa Luísa, que está aqui organizando os vinis aqui atrás dela, ela chegou para mim e disse: vamos embora do Brasil. Nesse dia eu nunca tinha falado isso. Eu disse: vamos, certo? A gente vai. Não sei quando, mas a gente vai. Exatamente por ser absolutamente frustrante ter alguém que comandou o maior caso de corrupção da história do planeta sendo solto, certo? Não havia nenhum sentido. Mas disseram que depois da eleição do Lula eu não poderia falar. Estou aqui falando. Vocês todos que estão aqui se manifestando seriam presos. Nem foram, tá? E nem serão. Seguiremos firmes, tá? Para seguir e colocar isso. O problema é que todo MBL não é confiável. Tudo bem, cara. Não vai estar na manifestação. Não vai se colocar lá. Certo? Para frente. Isso é água passada já, viu, Cláudio? É água passada. O MBL não vai estar na manifestação. Então, essa desculpa do MBL estar na manifestação já não existe mais. Já não se coloca mais. O MBL não vai estar lá. Já fez uma nota dizendo que não estará. Acabou-se. Certo? Ou seja, você não vai estar, por que você não estará? Né? Se o problema é MBL, já foi resolvido. Pronto. Se o seu problema de não ir à manifestação é MBL, esqueça. Ela já está plenamente resolvida. A esquerda vai adormecer por muitos... vamos lá, voltando, tem outra pergunta aqui. MBL ou não, Deltan foi injustiçado, muito. E nós estamos sendo injustiçados e com medo, né? Não é pra gente ter medo de falar. Políticos, ministros, figuras públicas, eles devem estar em escrutínio público todo o tempo. Até hoje, eu estava em algum lugar e alguém falou uma querida amiga falou uma frase. Hoje, mas os parlamentares são, né, eles são... Como é que diz? Eles são muito visados. Eles têm que ser visados. Eles são figuras públicas. Eles foram eleitos para serem visados. Eles foram eleitos para serem cobrados. Eles são representantes. Nós vivemos uma democracia representativa. O que é que significa? Que essa representatividade, ela está aí para que esses parlamentares nos representem no seu voto. O meu papel como diretor executivo do Instituto Livre Mercado, que apoia a Frente Parlamentar do Livre Mercado, é ajudar e influenciar ao máximo que as nossas ideias prosperem. Assim como outras ideias contrárias vão estar se contrapondo no parlamento. Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo.
E esse jogo precisa ser jogado. E eu repito, se você é empresário e quer apoiar o Instituto de Mercado, que é por empresas hoje e não é barato, tá? Que fique claro, até porque tem custo de transação, de gente, tá? Então junte-se a nós, se você pode, junte-se a nós, fará a diferença. Igual a mim, nesse dia que o Fachin liberou o Lula, eu escrevi para aplicar um encaixe. Pois é, eu entendo completamente também. Rogério Marinho, não Roberto Marinho. Que aí é uma pergunta lá local, né? Um juiz de primeira instância julgou condenando o Rogério Marinho, mas é muito tênue, muito fraca a condenação. Não acredito que tenha qualquer chance de prosperar. A questão do PL no Ceará, dá para resolver no TSE? Cara, eu não conheço o caso. Eu confesso que nunca me debrucei sobre o caso do PL Ceará, certo? Nunca vi a decisão, nunca me passaram para discutir, então eu não sei. Não tive acesso aos autos. Então eu não sei com detalhes, tá? Então eu não consigo dizer se vai dar. Se for pro TSE, perde. Sendo claro, eu acho que não tem chance nenhuma, infelizmente. Não por conta até do PL Ceará, por conta do Bolsonaro. Então, que o TSE e o Alexandre de Moraes pudessem brincar do Bolsonaro, ele vai. Compartilhe dessa frustração e combati ferrenhamente o do Lula. Impedimento para isso foi necessário apoiar o Bolsonaro, única opção. E essa única opção não vai ser mais a única opção. Cara, que é uma opção melhor do que o Zema, que é uma opção melhor do que o Tarcísio. Olha o trabalho que esses dois governadores estão fazendo. Então, o Tarcísio já está virando. São Paulo é um lugar espetacular para se trabalhar, para crescer, para desenvolver. Eu adoro aquela cidade, adoro aquele estado. Sou fã do São Paulo. Olha o que pode ser feito se esses dois se juntarem. Olha, né, não sei se o Tarcísio vai para a reeleição, era natural até que fosse. Olha o que pode ser feito se isso acontecesse. Olha lá, poupança, né? Eu acho que é um tema que eu falei, eu escrevi. Eu fiz acho que eu fiz um Reels, fiz um tweet, sei lá, alguma coisa do tipo, sobre a poupança. Quando o Lula vai dizer que vai usar a poupança, é interessante, Sofia, entender isso. Quando a gente deixa um dinheiro guardado no banco, esse dinheiro que a gente deixa guardado no banco, ele é utilizado para emprestar para alguém. Todo país rico, todo país zona rica, ele tem uma boa poupança nacional. Porque as pessoas guardam, e o dinheiro que eu guardo, ele é usado por outros que têm mais pressa, que é o que se chama de preferência, na escola austríaca, que é o chamado de preferência temporal. Ou seja, eu faço uso da minha preferência temporal para eu usar o meu dinheiro. Se eu não preciso do dinheiro hoje, eu deixo ele guardado. Alguém que precisa desse dinheiro hoje vai pegar o meu dinheiro, vai pagar o custo desse dinheiro que se chama juros e vai usar esse dinheiro para fazer os seus investimentos, o seu trabalho, usar o capital de terceiros para usar o trabalho. E isso acontece. Então, assim, quando eu falo da poupança, quando o Lula traz a poupança, eu não sei se ele está falando disso, mas é assim que funciona. O receio que é colocado é usar o fundo soberano. Né? O Brasil tem 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. É usar essa grana para o mercado real. Isso é temerário, é perigoso, é irresponsável. E é um receio disso. Tá? Com relação, eu respondi isso foi a uma pergunta do gabinete do Luiz Felipe de Orlando Bragança, né, para falar sobre isso, que estava sendo questionado, estava lá na função meu como diretor executivo do Instituto do Mercado, para apoiar o meu presidente, que é o Luiz Felipe de Orlando Bragança, e expliquei isso lá para a turma, que é esse ponto. O temerário é usar o Fundo Soberano Nacional. Se for a poupança nacional para isso, se for usada de forma clara, para os bancos que usam, outros bancos que colocam, é normal. O risco é usar isso para financiar a Venezuela, para financiar Cuba, para financiar a Nicarágua, para financiar outros países. Na minha opinião, o Bolsonaro corre sérios riscos de ser inelegível. Minha visão, tá? 99% de chance do Bolsonaro ser inelegível. Quanto mais chance tiver o Bolsonaro de ser eleito, mais chance dele ser inelegível. E eu acho que esse recurso vai cair. Duas visões que eu acho que vão acontecer. Eu acho que o Bolsonaro vai ser inelegível e eu acho que o Moro perde o mandato. Tá? Eu acho que, infelizmente, essas duas coisas acontecerão. Tá? Então, eu acho, tá? Que isso acontecerá. Certo? Nesse ponto. E aí, pelo menos no fato do Bolsonaro ser inelegível,
virá a possibilidade de ter outros candidatos muito interessantes para a direita, muito maduros, prontos para serem presidentes, como é o caso dos dois governadores de São Paulo e de Minas Gerais. Dois dos maiores estados do Brasil e dois trabalhos sensacionais que estão sendo feitos. O Marcelo, eu falei sobre isso bastante, tá, Marcelo? Tá no começo da live aqui, os desdobramentos da PF cercando o Lira. O principal é o Lira contra-atacar, e o contra-ataque é contra o governo. A popularidade do Tarcísio é absurda, tá? Gigante, e não para de crescer, tanto a dele como do Zema. E outro cara que tem uma popularidade muito boa é o prefeito de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, que é o Adriano. Acho que o Novo tem uma chance muito boa de crescimento, né? Pro Novo foi muito bom, foi muito ruim e muito boa a derrota, né? Foi ruim porque obviamente perdeu muitos deputados, foi bom e parlamentares, foi bom porque entendeu que precisava mudar algumas atitudes, né? E isso é muito bom, né? Só um louco acredita que fazer a mesma coisa dará resultados diferentes. O Novo entendeu isso. E tem hoje um excelente presidente, que é o Eduardo Ribeiro, e tem um corpo no seu diretório nacional fantástico, amigos muito queridos estão lá, Carol Esponza, que é uma craque, né? Fábio Washington, que é outro, Thiago Mitrô, que estão por lá fazendo um trabalho sensacional, né? Eu também estou lá no Conselho de Expansão para trazer novos candidatos para o estado do Ceará e para o Nordeste. Então, isso é uma vontade. Se tirar o Moro, será muito. Então, acho provável, tá? Provável mesmo, infelizmente. O problema todo, meu amigo, a direita não é unida. Eu acho que assim, eu vejo um contraponto muito forte do MBL, mas eu vejo a direita se unindo, tá? De verdade, eu acho que é o caminho para isso. Tirando o MBL, que a grande parte da direita não quer que esteja perto, os demais estão bem alinhados e afinados nessa vontade. Sofia diz, queria muito que o Bolsonaro fosse inelegível, chega de figuras repetidas e olha que amo ele, sou o Tarcísio presidente de 2026. Pois é, a minha dúvida Sofia, seria melhor o Tarcísio ficar em São Paulo, cidade absolutamente relevante, cidade não, estado, perdão, o estado mais importante do país, mais rico do país, e que o meu Ceará não fique triste, não amo o estado do Ceará, mas é o estado mais importante em termos políticos do Brasil, sem dúvida, e econômicos, e até pela sua própria PIB, né? O São Paulo tem 32% do PIB brasileiro, é muito dinheiro, e vai ter essa consequência. Perguntaram aqui do Rogério Marinho, né, para eu comentar. Cara, a decisão foi tênue demais, a primeira instância ainda, não tem nenhuma chance, eu acho, do Rogério Marinho perder o mandato, zero chance, certo? Zero chance. Então, talvez, assim, eu gosto da ideia de ter Zema e o Zema e Tarcísio juntos. E o Zema já disse, né? E essa é uma vantagem que o Novo está hoje. O Novo coligaria fácil com o Tarcísio. E tem que coligar mesmo, tá? Se o Tarcísio for candidato. Tem que coligar mesmo. Né? Lembrando que o Zema é 11 anos mais velho que o Tarcísio, né? Eu não sabia disso, né? Para mim, eu fiz uma análise, alguém colocou para mim uma vez, mas deveria ser o Tarcísio cabeça de chapa. Eu disse, mesmo, tudo bem, né? O Zema é mais novo e tal. Depois o Zema vai. Aí eu fui olhar as idades dos dois, o Zema tem 58 anos e o Tarcísio 47. Não parece, de verdade. Tarcísio, tá mal, tem que dar uma melhorada no shape aí. STF vai se meter e contra a casa do PL no marco temporal? Casa do PL no marco temporal? Não vai. Eu acho que eles vão para um embate muito grande se acontecer. Muito grande. O STF costuma julgar de forma até relativamente política, né? Eu vou falar do marco legal de saneamento aqui. Eu que sou advogado do lado do ADPF. Há uma característica do STF deixar o parlamento tentar resolver os seus próprios problemas, né? A esse ponto. E isso foi dito, inclusive, para mim. Mas isso não vai acontecer porque eu acho que o Rodrigo Pacheco não vai pautar o PDL, que é muito inconstitucional, né? O decreto, que é o PDL, é o projeto de decreto legislativo que revoga o decreto do Lula, que quer revogar por decreto uma lei, o que não existe. Vamos aqui. Com toda sinceridade, o Partido Novo não ajudou muito o governo passado. Caramba, que é isso? O Novo morde e assopra ao mesmo tempo, por isso que falo na confiança. Pô, digo, Cláudio, quem aprovou, quem mais trabalhou para a reforma da Previdência? O Novo. Quem mais trabalhou para o marco de saneamento? O Novo. Quem mais trabalhou para a liberdade econômica? O Novo. Agora, o Novo não é capaz. Ele não vai ficar elogiando coisas erradas e absurdas, né? Como aumentar o fundo eleitoral. Não vai acontecer. Certo? Não vai acontecer. Não tem perigo, seja quem for. E está certo nisso.
certíssimo nisso, tem que fazer isso mesmo. Não pode se rebaixar. Eduardo Girão consegue se reeleger? Eu acho que é uma janela de oportunidade no Ceará, com relação a Eduardo Girão, que é um ótimo parlamentar, muito interessante. Quem são os candidatos a prefeito no estado do Ceará? Hoje, Sarto, que é um péssimo candidato, péssimo prefeito, né? Popularidade lá embaixo. Nem sabe nem direito quem é o Sarto. É um pau mandado do Ciro Gomes. O Ciro Gomes colocou o Sarto goela abaixo, tentou fazer isso com o Roberto Cláudio, não conseguiu. Perdeu o poder, o maior derrotado da eleição passada foi o Ciro Gomes. E eu acho que é uma janela de oportunidade para a prefeitura já agora. Certo? E essa sequência, trazendo, dá uma oportunidade grande para outros candidatos. Então vamos lá. André Fernandes, Sarto, Eduardo Girão, talvez Roberto Cláudio, talvez o Elcio Batista, que poderia ir na briga com o Sarto, que é o vice do Sarto, pelo PSDB, né? É muito estranho essa coisa do Ciro Gomes. Então há uma janela de oportunidade se abrindo, não esperada. E possível, não provável, certo? E trazer isso. E é claro que não há comparação da popularidade do Bolsonaro com o Zema. O Bolsonaro é um populista, né? Trabalhava nesse populismo muito bem, com pouca base, com pouco conhecimento, né? Um cara rude. Né? O Bolsonaro é um cara rude. O Zema não. Então há diferença em relação a isso. E a outra candidata é a Luiziane Lins, que teria, infelizmente, alguma chance também. Mas eu acho que há uma reação em Fortaleza grande ao PT. Nem em Fortaleza. No estado é mais difícil. Então há uma janela de oportunidade se abrindo muito interessante. Eu já falei do Zanin, tá? Também, Marcelo. Acho que pode voltar, tá? Pode voltar e pode ser colocado. Certo? Aqui nesse texto. Então o Zanin no STF e outra forma a prefeitura no município de Fortaleza. No estado do Ceará, o Girão tem uma chance absurda de ser governador. Eu acho que fortalece, inclusive, isso. O ideal é que ele saísse gigante da eleição para prefeito e não fosse eleito e fosse para a eleição para governador. Não, fosse eleito, né? Ninguém que não quer ser eleito, mas vai. Vamos lá. Da sabatina do Zanin. Eu falei um pouco sobre isso, já falei bastante sobre isso até nessa live. Mas eu acho que o Zanin vai ser sim, vai ser sabatinado, não vai ser fácil, repito, não será tranquila essa votação para o PT. Ele terá muita dificuldade e essa dificuldade vai ser muito boa para a gente, né? A pressão nossa tem que ser grande para falar isso. Ao mesmo tempo que tu fala que o Novo não é capaz, vem um conto que fala que a direita não é unida. Cara, mas entenda, ser unida não quer dizer que eu preciso ser capaz. Esse é um ponto importante. Quem concorda, o Reagan tinha uma frase que eu adoro. Quem concorda comigo 80% é meu aliado, não é meu inimigo. Mas não quer dizer que eu preciso concordar com tudo. Consenso não é concordar com tudo. Consenso é chegar numa via comum. Cara, olha as escolhas do Bolsonaro pro STF. Olha as escolhas do Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes, pelo amor de Deus. Certo? Olha as escolhas do Bolsonaro para o STJ. Olha as escolhas do Bolsonaro para os tribunais. São horríveis. Horríveis. Tá? Então, assim, o que o Bolsonaro fez de destruição das indicações dele prejudica demais o Brasil. O que o Bolsonaro fez no fundo eleitoral é absurdo. Tá? Aumentou, deu uma chibatada de 800 milhões para 4 milhões de reais. E a gente mostrando isso para ele à época, quando era diretor do Legislativo da bancada do Novo. Então, quando eu falo de união, não quer dizer que quando eu me uno a alguém, não quer dizer que você precisa concordar com ele. Eu não concordo nem com a minha esposa, 100%, nem comigo, né? Eu e a minha esposa tá discutindo hoje por um ponto que a gente discordava. E é isso mesmo. E, pô, eu sou louco por ela, né? Eu sou o bem dela. Mas a gente discorda. Nem quer dizer que ela vai ser subordinada a mim, nem eu subordinada a ela. Mas nós temos um consenso de fazer um maravilhoso casamento. Esse é o consenso. Consenso não quer dizer que eu concorde 100% com ela. Tá? É esse o ponto. E é como a gente vai trabalhar juntos, trabalhar unidos, trabalhar na mesma situação. Chegar em pautas comuns, em pontos comuns. É porque o pessoal confunde muitas vezes união a ser subordinado. E isso não existe. Não existe o Bolsonaro vir dizer que não deve ter uma manifestação, pelo amor de Deus. Isso é o contrário do consenso, isso é o contrário da união. Tá? Esse é o ponto. Grande José, meu monarquista, né? Meu amigo monarquista, querido José Malman, grande lá
lá do Cariri, que faz um trabalho sensacional na propagação do que foi a gigantesco período monárquico brasileiro, que merece ser estudado, merece. Para quem nunca não leu meu livro, não adquiriu meu livro, eu recomendo, né? A História do Brasil pelas suas Constituições. Espero fazer outros, né, sobre esse, né? Eu quanto mais estudo sobre monarquia, mais monarquista me torno. Isso é um fato. Que a monarquia tem a vantagem de se preocupar não com a próxima eleição, mas com a próxima geração. Isso é o que se perde no presidencialismo, né? Lembrando que o único regime presidencialista que não teve golpe de Estado foi o americano, né? Todos os outros presidencialistas, regimes presidencialistas tiveram golpe de Estado, todos eles, menos o americano, mas mesmo o americano houveram 4 assassinatos, né? 4 presidentes foram assassinados, entre eles 2 muito importantes, né? Abraham Lincoln e John Kennedy, né? E o Reagan, que é um gigante, também foi baleado. O crossfiteiro que você respeita, sou crossfiteiro com muito orgulho, né? Fui treinar hoje, inclusive, e estava por lá. Um treino mais leve do que eu costumo fazer, mas foi muito bom fazer. Eu não aprendi ainda Double One, então é sempre uma luta. Hoje tinha lá, é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade. É isso, pessoal. Alguma pergunta a mais? Algum questionamento a mais? O charuto aqui está chegando ao fim, certo? Então, se tiver alguma pergunta, algum ponto, algum questionamento, né? Muito obrigado aí a todos que participaram da live, todos aqueles que apareceram para falar isso. Vamos lá, o bom trabalho do Tarcísio já é suficiente o credenciar real candidato à presidência? Sim. Não é pouco tempo de destaque nacional? Todo governador eleito por São Paulo, ele vai ter repercussão. Não tem jeito, tá? Todo governador eleito numa cidade, no maior estado, no estado mais populoso do país, vai ter repercussão. São 40 milhões de brasileiros lá, né? É muita gente, né? Um quinto, mais ou menos um quinto, pouco menos de um quinto da população brasileira mora em São Paulo. É muita gente. E o Tarcísio tem muita popularidade lá, né? Foi eleito com a mão nas costas. E ele é muito popular. E eu acredito que ele tenha muita face a isso. Viu? Mas se o Bolsonaro não tivesse liberado o fundo eleitoral, não tinha chegado ao fim do mandato. Teria sim. Né? O que prejudicou o Bolsonaro muitas vezes não foi o Bolsonaro, né? Foi quem ele teve que proteger, né? Imagino que você saiba quem ele tem que proteger, tá? Então é essa situação. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, algo a ser dito? Se não tiver mais, né, a mesma explicação, eu vou voltar sempre, gosto quando a gente é visto. Obrigado, meu Sofia. Marcelo, obrigado, parabéns, suas lives são top, né? Como é que a Cíntia fala, né? Do top, né? Obrigado pelo top. Espero que tenham gostado. Terminando aqui o meu charuto e agradecendo por esse momento. Fazia tempo que eu não fumava um charuto, fazia tempo que eu não fazia uma live. Vou tentar manter a rotina, né, de lives. E aqui, para quem está no fim, eu vou lançar um produto, né? Devo lançar um produto. Tem um produto que eu vou lançar agora que vai ser o seguinte. Ele vai ser, isso é só para quem está nessa live, vai ficar salvo, mas para quem está nessa live vai saber que vai ver até o fim. É um produto que ele vai ser assim. Nós vamos ter lives também, momentos que eu vou só falar, e vai ter um momento de interação no Zoom, certo? Para entender, para tirar pergunta, colocar. Isso é uma vez na semana. Eu vou fazer 2 momentos no Hotmart, explicando o que vai acontecer em Brasília. Vai acontecer isso, os projetos são esses, a situação é essa. Isso vai ser o início da semana. E vai ter um outro momento em que a gente vai falar do que ocorreu na semana. Aí eu vou explicar o que é Congresso Nacional, o que é Câmara de Deputados, o que é o Senado Federal, quais são as emendas, quem são os principais stakeholders, quem tem que se preocupar, quais são as consequências. E aqui eu vou abrir no Zoom para quem quiser perguntar diretamente. Então vai ser cadastrado para isso, né? A gente vai abrir um Zoom e aí uma vez na semana nós vamos bater papo. Esse aqui vai ser um momento para todos e eu vou ter um momento só com essa turma que vai ser meu aluno lá. E essa turma que vai ser meu aluno lá vai ter informações discutidas, né? Temas, projetos, sequências, vitórias, derrotas, o que acontece nas comissões, o que acontece nos bastidores, aquilo que pode acontecer em Brasília, principalmente por eu estar aqui em Brasília, eu vou fazer isso. É um produto que vai ser provavelmente algo barato, no mês de, sei lá, 20, 30 reais máximo mês, para a gente estar falando sobre essa discussão
e sobre o dia a dia. Esse é um projeto anual. Eu devo começá-lo ali provavelmente em agosto, julho, agosto, que eu vou dar um panorama de aulas também, o que é uma emenda parlamentar, o que é uma emenda substitutiva global, o que é o regimento da Câmara, o que é o regimento do Senado, o que é o regimento do Congresso, o que é a política real, como eu posso interferir nessa política, certo? Como eu posso participar disso. E eu vou falar, e obviamente eu vou ter a chance de ouvir vocês e a gente debater dentro desse dia a dia sobre isso e entender esses bastidores e esse dia a dia. Mas é só para a turma que vai estar no Zoom, né? Vão ter lives como essa para todos, mas vai ter algo mais trocando informações com pontos centrais, né, do que vai ocorrer na semana, do que ocorreu. O que vai ocorrer na semana vai ser algo que vai ser só eu falando, do que vai ocorrer ou do que ocorreu durante a semana, como eu fiz hoje. Eu vou abrir um Zoom com vocês e vou debater com quem está por aqui, tá certo? Então seria uma forma de ajudar aí o livre mercado, ajudar os bastidores, falar dos partidos, PL, PP, republicanos, a direita como um todo, na direita, o centrão, a esquerda, né? Tudo isso para ver o que a gente coloca. Sou direita também, mas deu para ver que temos algumas divergências. Parabéns pela live. Cara, mas é bom ter divergência. E fica nessa, Cláudio, ó. Quem concorda 80% comigo é meu aliado, cara. Não é meu inimigo. Tem divergência normal, eu divido comigo. Tem opiniões que eu tinha no passado que eu não tenho mais. Tem opiniões que eu tinha hoje que eu não tenho mais. Eu vou dar uma opinião que eu tinha antes de vir morar aqui em Brasília em 2019, né? Eu morei em Brasília em 2019, 2020, como diretor legislativo da bancada do Novo. Eu vim fundar a liderança do Novo aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. E eu voltei agora para ser diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Tinha uma opinião que eu tinha na época. Eu achava que a gente ia nadar de braçada, que a esquerda não tinha gente competente. E, cara, a liderança do PT é absolutamente competente. A turma é boa, sabe, né? Eu discordo 100% deles, né? Não são meus aliados. Mas eles são bons naquilo que eles fazem. Então a gente tem que entender o que o inimigo faz, como ele faz, até para saber combatê-lo. Mas é um preconceito que eu mudei, certo? Ou seja, mudou a minha ideia. E eu divergi com aquilo que eu pensava. E isso é muito interessante de ser falado, de ser dito, né? O ponto a minha pauta mestra é vida, liberdade e propriedade. É o que eu defendo. Eu sou um liberal. Eu defendo a vida desde a sua concepção, porque eu defendo a vida, né? Naquela pessoa não vai nascer pedra, vai nascer gente. Então eu defendo a vida desde a sua concepção. Eu defendo que as pessoas tenham liberdade de errar, certo? Inclusive façam as suas idiotices. Eu defendo isso fortemente. Eu defendo a propriedade, o direito de propriedade, inclusive do seu próprio corpo. Provavelmente eu e você temos essa pauta comum. A gente tem que ter o cuidado para não vincular as pessoas. As pessoas são aquelas que levam essas ideias. Quando elas levam essas ideias, elas estão alinhadas com aquilo que eu penso. E essa é a graça disso, tá? Mas o que ficou dessa live, eu espero que quem ficou aqui comigo desde o começo tenha pegado, é que política não tem coincidências, tem consequências, né? Então, na política não existem coincidências, existem consequências. É o que eu queria deixar de mensagem nessa live de quase 1h40, para quem está comigo até o começo. Muito obrigado. Charuto apagou o meu fogo, o meu gás foi embora, tá? Meu gás foi embora. Opa, voltou aqui um pouquinho. Então vamos ficar mais um pouquinho para quase. Vamos ficar aqui agora e agradecer por esse momento. Beijo grande a todos. Para quem não me segue, me siga. Para quem você quer que me siga, indique, por favor. Quem tiver qualquer dúvida, vá lá comigo no privado, na mensagem. Será um prazer respondê-los. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.